eu estava numa sala de reunião com a minha equipe de noite, né, no trabalho. Eu saí, eu estava com uma dor no peito enorme, eu não conseguia andar, não conseguia respirar. Fui direto para o departamento médico e de lá me enviaram de ambulância para o hospital, porque eu estava tendo um princípio de infarto. A síndrome de burnout é exatamente isso, um esgotamento profissional, uma exaustão extrema relacionada ao trabalho. A pessoa pode começar a ter aí sintomas físicos, inclusive. A primeira coisa que eu fiz foi ter certeza do que eu não queria fazer. Eu entendi que esse momento meu de trabalho me descolou da minha essência, das coisas que eu entendia que eram mais valiosas para mim. Mas talvez se eu tivesse feito a minha perguntinha antes, será que eu estou aqui hoje vivendo o que eu gostaria de viver? Será que eu estou fazendo bem para mim, para quem eu amo? Será que a gente precisa ter tanto assim para a gente entender que a gente encontrou nossa paz, encontrou nosso equilíbrio, nosso bem-estar? Oi, gente, delícia a gente estar aqui com o nosso jeito de ser. Sejam muito bem-vindos. Vocês já ouviram falar em síndrome de burnout? Pois é, burnout é um estresse, é uma crise de ansiedade, sempre relacionada ao trabalho. Isso em poucas palavras, porque é muito mais sério, é muito mais grave. E hoje eu vou trazer aqui o Marcelo Correia. O Marcelo Correia é um cara encantador que eu conheci assistindo uma palestra dele. Tocou profundamente o meu coração. Até que ponto a gente deixa de dar atenção, de focar nossa vida em coisas que realmente nos trazem felicidade, para correr atrás de coisas que a sociedade nos impõe. Isso aconteceu com o Marcelo, ele desenvolveu síndrome de burnout, ele teve o rosto paralisado, ele teve infarto. Isso aos 28 anos, gente, mas ele ressignificou de tal maneira que tem uma história linda para contar, e eu estou muito feliz que vocês conheçam hoje. Não são minhas mulheres incríveis, hoje é um homem incrível. Antes, claro, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, curtam, comentem, eu preciso sempre de vocês por aqui comigo. E agora eu vou trazer o Marcelo Correia e vou trazer também uma participação especial do psiquiatra Igor Caldato. Vamos conversar com o Marcelo e ouvir o que o doutor Igor Caldato vai dizer pra gente. Bora! Marcelo Correia, muito obrigada. Que prazer ter você aqui. Obrigada, tá? Nada, eu que agradeço a oportunidade para a gente ter esse bate-papo. Pois é, então, gente, eu assisti uma palestra dele e, confesso, me apaixonei. Me apaixonei pela história e pela pessoa que ele é. Ele é um cara incrível, passou por momentos bem complicados, bem tensos, e aí vai contar aqui pra gente. Marcelo, você é um artista nato, mas que a vida te levou para outro caminho, né? Te levou para o mercado corporativo, você trabalhou que nem um doido, e aí veio o burnout. Então, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da tua história com a música, da tua paixão, e como que a vida chegou nesse ponto de você ter o burnout. Sim, é um prazer dividir aqui, compartilhar aqui com vocês. Bom, hoje estou com 36 anos, né? Mas eu acho que desde os, 6 anos de idade que eu tenho meu primeiro registro de eu cantando, né? Dentro de uma rodinha, as pessoas, né? Querendo ouvir aquilo. Então, eu sempre fui muito encantado com a música. A música sempre me chamou muito, né? Eu fui crescendo, sendo um jovem com esse sonho. Eu tinha um sonho não da fama, mas acho que talvez misturado também um pouco, mas o sonho da música mesmo, de poder fazer algo que eu me identificasse, que eu visse propósito, que eu gostasse e conseguir viver minha vida, né? Nem todo mundo consegue ser feliz realmente com o seu propósito, com coisa que realmente te faz feliz, né? É verdade. Isso aconteceu com ele, enfim. Aí ele foi para a faculdade, entrou como estagiário de uma empresa, e aí? Sim. Aí eu fiquei encantado, né? Eu arrumei um estágio numa multinacional, numa indústria multinacional, e foi ali que começou um encantamento de coisas que eu poderia ter, né? Que a gente parava, né? Em menos de 2 meses lá no estágio, a gente ouvia os anúncios nas premiações, as reuniões, né? As pessoas que seriam os diretores, os VPs, hoje são CEOs, né? Naquela época nem tinha a nomenclatura, que
A pessoa parecia que tinha poder, né? Eu acabei agarrando bem a oportunidade, me dediquei bastante, né? Eu trabalhei mesmo, trabalhei todos os Sim, feriados, vocês podem imaginar. Poxa, imagino. Foi sua os finais do prioridade ano, de vida, esqueceu o resto e só sim, trabalhou, focou só naquilo. sim, sim. Na época, era um dos gestores mais novos, assim, na corporação, e aquilo tudo me fez muito bem no primeiro momento. E aí, Marcelo, como é que foi o susto? O primeiro, foram dois sustos, na verdade. Tá, O vamos lá. primeiro susto, susto foi num recesso de final de ano, né? Tinha sido um ano muito, muito desgastante para mim. E eu acordei simplesmente com o lado esquerdo do rosto completamente paralisado. Não entendia o que era aquilo, né? E na minha cabeça, assim, ó, o que está acontecendo comigo para poder ter aquilo, né? E tanto que, assim, eu não parei nenhum dia. Eu fiz foi numa quarta-feira, se não me engano. E na outra semana a gente voltava a trabalhar, voltei a trabalhar normalmente. E era trabalhando, Torto. assim, Você numa voltou a trabalhar torto, torto. torto, assim, para quem não, né? Não tá no vídeo. Era mais ou menos assim, com a boca assim. Então essa foi a minha cara por alguns meses, né? Trabalhando De assim, sem descobrir o que era. trabalhando assim. De ter que dormir, fechar o olho, botar uns paradapos para fechar o olho, de estar secando boca, de ficar babando. Enfim, umas coisas que eram desconfortáveis, mas para mim, assim, fazia parte do jogo. E tinha acontecido, sim, aconteceu, né? A gente não parei para ter uma reflexão sobre aquilo. Foi meu primeiro capítulo, né? Então, que durou basicamente uns 2 meses para poder ter o movimento básico de fechar o olho, de fechar a boca, e mais ou menos 10 meses para ter um pouquinho menos do que eu tenho hoje, né? E depois foi melhorando. Naquele momento, você não foi diagnosticado com burnout? Não. O diagnóstico do burnout, o burnout em si, ele é uma síndrome que vem se falando muito de alguns anos para cá, mas há 10 anos atrás não era difundido assim. A gente não entendia o quanto isso era recorrente nas empresas. Daqui a pouquinho, mais para frente, eu vou colocar um psiquiatra falando para a gente quais são os sintomas que a gente tem que observar e como tratamento. Mas, por enquanto, eu quero que o Marcelo conte a história dele. E o mais importante é que naquele momento que você está vivendo aquilo, você não consegue. É como se você estivesse ali com a cabeça na lama, você não consegue tirar ela de lá e poder enxergar como se fosse uma terceira da pessoa vendo tudo, entendeu? Certo. E eu estava no automático mesmo. Eu não tinha entendido que era parte do jogo, logo voltei ao mesmo nível de entrega que eu tive, mesmo nível de estresse. E eu estava numa sala de reunião com a minha equipe de noite, né, no trabalho. Minha equipe toda, acho que eu tinha minha equipe na empresa. Eu saí, pedi desculpa para o pessoal, peraí que eu tenho que ir no banheiro. Eu tava com uma dor no peito enorme, eu não conseguia andar, não conseguia respirar. Fui direto pro departamento médico e de lá me enviaram de ambulância pro hospital, porque eu tava tendo um princípio de infarto. Com quantos anos? Ali, eu não, entre 27 para 28. Foi algo por aí, Gente, não é brincadeira. Burnout não é brincadeira. Marcelo, quando que você chegaram à conclusão que tudo isso que você estava passando era esse desgaste, era esse estresse, era referente ao trabalho e era a síndrome de burnout? Então, eu só consegui dar esse nome, síndrome de burnout, com um especialista, que eu busquei ajuda, né? Aí, quando começa a ficar mais claro o que está acontecendo, você começa a perceber, na verdade, que já haviam já tido vários outros sinais que passavam completamente despercebidos, né? Eu Certo. reclamava que eu vomitava muito. Eu comia e vomitava. É gastrite, não sei o que lá. Não, deve ser porque eu tô comendo isso, que eu tô comendo aquilo. Então, Marcelo, agora vamos E, falar um pouquinho o seguinte. Você, como que caiu a sua ficha que fala assim, olha, tá tudo errado, eu preciso viver, eu quero ser feliz, eu consigo ser feliz de outro jeito, não este, né? Como que caiu essa ficha e quem se transformou e em quem você se transformou? tá. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi ter certeza do que eu não queria fazer.
E eu decidi que eu precisava mudar a minha vida, meu estilo de vida. E eu não queria mais viver aquilo. Não adiantava, tipo, no grosso modo, não adiantava ganhar aquela grana que eu ganhava, ter aquela responsabilidade se eu não era eu, né? Que eu que comecei falando da minha relação com a música, minha relação com a arte, nesses anos eu tinha deixado escanteado ela, deixado completamente de lado. Esse meu lado, que era o lado artista, ele havia sido Morreu. evacuado no canto. Morreu, Morreu né? por um tempo. Morreu por um tempo. E, e hoje eu vejo como que isso me fazia mal, né? Porque você não tinha o que era seria a minha válvula de escape, né? A minha forma de expressar aquele incômodo. Eu tomei uma decisão que eu sairia do trabalho, mas eu me planejei para isso, né? Primeiro, houve uma Trabalhou mudança. mais um pouco? É, Primeiro você trabalhou mais um pouco? trabalhei mais um pouco. Não, mas houve uma mudança de postura muito, muito grande, que parte o que estava o burnout, eu posso dizer que o burnout ele tem as três características assim básicas, né? Sim. Você pode ser um burnout pessoal, com características pessoais, características sociais e características profissionais, né? Uhum. Eu posso falar o quê? A minha característica pessoal era que eu não dava limite. Eu não sabia dizer não. Deixa comigo que eu resolvo. Aí aquelas outras coisas que a gente sabe que é o lado social do homem que é homem aguenta pressão, né? Deixa comigo que eu não sou fraco, eu não vou roer a corda. Terceiro ponto, que é o lado profissional, que é a empresa em si, com um volume de trabalho muito grande que a empresa não estava captando também essa sobrecarga de um ponto, sobrecarga de outro, né? Então, eu acho que são esses três pontos que me fizeram, que facilitaram eu ter a síndrome de burnout. A primeira coisa que eu tive que corrigir é o lado pessoal, de eu falar, não, eu preciso saber dizer não, preciso saber o meu limite. Eu passei a me dar esse limite, continuei trabalhando por um tempo, e chegou uma hora que eu falei, ó, é agora, já chegou o momento, eu soube que era aquele momento ali, e eu decidi parar de seguir aquela carreira, e o plano era eu me dedicar para eu me reconectar com esse sonho de viver com a música, de viver da arte. Ficou muito claro para mim que eu culpei o trabalho, né? O trabalho eu botei ele como se fosse todo o vilão da história. E E tinha a mais gente coisa por sempre trás. tem esse hábito de colocar a Claro, responsabilidade do fracasso, do que dá errado, em claro, outras coisas ou outras pessoas. E, no claro. fundo, nós somos os grandes responsáveis. Você estava ali porque você Sim, queria, você fazia porque sim, você queria. Ninguém é te botou isso. uma arma na cabeça e fala assim: entrega esse relatório às 2 da manhã. É, Você entregava é porque você isso aí. queria. É isso. É isso. E foi nesse momento que acabou acontecendo o que eu brinco que era meu milagre, né? Meu pequeno milagre. Aí sim eu acho que foi a coisa mais transformadora da minha vida. Como pessoa mesmo foi o nascimento da minha filha. Minha filha Liz, caixinhos dourados. E a Liz, ela me trouxe uma nova perspectiva de vida, né? Eu brinco, eu falo que o nascimento da Liz foi como se fosse uma etapa de evolução minha como ser humano. Porque a gente que tem o costume de nos colocar, a gente se coloca no centro do nosso universo. Quando tem um filho, a primeira coisa, o primeiro grande choque você vai fazer algo pelo bem do outro, mais do que pelo seu bem. E foi com o nascimento dela que você teve essa mudança de vida, né? Que hoje você está em casa. Sim, sim. Conta um Hoje eu pouquinho sou, de hoje. desde o nascimento da Liz até hoje, o que aconteceu em casa foi o seguinte: eu decidi viver aquilo de perto, então eu decidi que eu não ia seguir minha carreira de músico naquele momento, da arte, nem nenhuma outra. Então eu fiquei como cuidador da Liz, como dono de casa. Eu tinha abandonado já aquela figura do homem provedor. Então eu me tornei um homem cuidador. Eu entendi que o homem também poderia cuidar. E para mim foi ótimo, né? Porque eu cuidar da Liz, cuidar da minha casa, me ajudou a cuidar do meu relacionamento com minha esposa, e me ajudou a rever como que eu agia nas relações, né? Com mulher, com homem, com todo mundo. O que se tira dessa história toda, né? Você
largou um sonho da música, trabalhou que nem um louco, que nem um cavalo, e teve a síndrome de burnout, teve um infarto aos 27 anos, se conscientizou que aquela vida não era a vida que era que você queria, e hoje cuida das suas filhas, cuida da casa, sua esposa trabalha. O que você tirou disso tudo e o que você pode dizer para as pessoas, né? Assim, a vida, né? O que você tirou disso tudo? A minha leitura foi que eu entendi que esse momento meu de trabalho, hoje eu consigo ver que ele me descolou das coisas da minha essência, das coisas que eu entendia que eram mais valiosas para mim. Mas talvez se eu tivesse feito a minha perguntinha antes de será que eu tô aqui hoje vivendo o que eu gostaria de viver? Será que eu tô fazendo bem para mim, para quem eu amo? Saber que se eu tivesse feito essa perguntinha um pouquinho antes e tomado coragem para respondê-la, talvez eu teria evitado aí pelo menos um dos capítulos do Burnout ou até os dois. Para mim, eu brinco que eu falo, para mim é muito mais importante hoje eu ser o Marcelo, ser o pai da Liz, o companheiro da Ari, do que tudo que eu corri atrás antes de bens materiais, de títulos, de posição. Posso dizer que eu fiquei alguns anos aí completamente perdido, a bússola não funcionava, e eu acabei precisando de um episódio desses 2 episódios do Burnout para eu poder me reencontrar. O que eu não recomendo para os outros. Não espere algo ruim acontecer para você entender o que é importante para você. Mostrar aqui o Dr. Igor Caldato, que ele vai só dizer o que a gente deve prestar atenção, quais são os sintomas, né, que você deve observar e como começar um tratamento do burnout. Dr. Igor, responde para a gente, por favor. Oi, Monique. Oi, Marcelo. A síndrome de burnout é exatamente isso, um esgotamento profissional, uma exaustão extrema relacionada ao trabalho. A pessoa pode começar a ter aí sintomas físicos, inclusive, como de ansiedade, com dores musculares, dores no peito, palpitação, falta de ar, começa a suar muito, vômito, dor de cabeça. Além disso, ela pode apresentar também um isolamento, um lapso de memória, falta de concentração, muita coisa, né, que começa a trazer prejuízos para o trabalho dela como um todo, a ponto dela começar a se ausentar muito do trabalho, a faltar muito, ou começar até a afetar a vida como um todo. Porque vai chegando aí no domingo à noite, ela começa a chorar muito, ficar muito ansiosa, porque na segunda precisa trabalhar. Tem um comportamento aí de evitação do trabalho. É importante que seja avaliada e diagnosticada por um profissional, né, da saúde mental principalmente, e que seja colocada em tratamento, que pode envolver aí a psicoterapia para ressignificar o tratamento, para ressignificar a relação com o trabalho, ou o uso de medicamentos, que pode ser usado como ansiolítico, antidepressivo. Na maioria dos casos, a gente precisa afastar do ambiente de trabalho por algum tempo para que esse tratamento seja iniciado e depois reavaliar as condições dessa pessoa voltar ou não para o ambiente de trabalho, para aquela função que ela já exercia. Pois é, muito obrigada. Tá vendo, gente? A gente precisa observar. Pode acontecer com qualquer um, tá? E o menino que com 27 anos teve um infarto. Marcelo, o que você diria hoje? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que, cara, a gente trabalha pra caramba, a gente começa a botar a gente tem planos pra caramba de conquistar 1 milhão de coisas, de repente a essência se perde. Então eu queria que você deixasse aqui uma mensagem. Você hoje é palestrante, e você está inspirando muitas pessoas. Qual é a sua mensagem, né? O que você quer deixar para as pessoas? O que você quer que as pessoas enxerguem? Eu acredito que a gente precisa viver uma vida que a gente entenda que é importante para a gente. E uma vida que é importante para a gente não passa necessariamente a gente tá nessa corrida a ser o que a sociedade entende que a gente precisa ser. Será que a gente precisa ter tanto assim para a gente entender que a gente encontrou nossa paz, encontrou nosso equilíbrio, nosso bem-estar? Bem-estar, paz, equilíbrio, a gente pode encontrar em lugares que a gente menos imagina. Eu encontrei o meu na minha casa. Então, eu tive que passar por um monte de coisa para depois entender que tudo que eu precisava para encontrar o meu momento de conforto estava na minha casa. E a gente, volta e meia, a gente corre atrás dessas cenouras imaginárias. E eu gostaria de perguntar para você, será o quanto que você tem hoje como objetivo, o quanto que aquilo que você tem como objetivo realmente vai te trazer
um bem, vai trazer um bem para as pessoas que você ama. Perfeito. E se essa resposta não tiver um pouquinho descolada, convido vocês a pensarem, repensarem. Eu estou sempre disponível para alguém que quiser conversar, quiser trocar uma ideia. De fato, é muito bom quando eu sou músico, né? E palestrante, e sou escritor infantil. Eu quero que a mensagem chegue ao máximo de corações possíveis, mas eu estou sempre aqui aberto também para a gente poder discutir, para a gente poder conversar. Eu acho que a gente tem que viver para fazer o bem, para ter um propósito na vida que faça bem para os outros e para a gente. É muito importante, é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, parece até piega já porque todo mundo fala, né? Ser feliz. O tempo está passando rápido, você não sabe o dia da manhã. Aí uma prova. Podia ter, de uma hora para outra, ó, acabado tudo. Sim. E aí? Mas ele teve uma segunda chance de ver o que é bom, que é família, que é estar em casa. Sabe o que eu queria te pedir? Mas aí você fica super à vontade. É lindo você cantando aquela parte da sua música que você cantou na palestra. Ah, tá. Você tem coragem de cantar aqui? Eu vou te deixar super à vontade. Bom, a canção se chama Pra Que Tanto, né? E vocês escutam lá até todas as plataformas que vocês podem imaginar, né, digitais. Mas no refrãozinho dela eu canto assim, ó. Quem só pensa em mais pra viver não sabe ser feliz com o que tem. Não é o quanto a gente busca, sim aquilo que faz bem. Quem não sabe ao que dá valor, põe valor em qualquer ilusão. Não é o que a gente alcança, mas o que acalma o coração. E ter paz é só o que eu preciso, sem mais. Nada que não vale a pena. Foi. É lindo. Isso é lindo. Quem não sabe o que dá valor A qualquer ilusão. A qualquer ilusão. Maravilhoso. Marcelo, obrigada. Adorei conversar, me apaixonei com você no dia que eu te vi ali naquele palco. Falei, cara, esse cara toca o coração. É importante que a gente entenda burnout, é importante que a gente preste atenção na nossa vida, que o tempo está passando. E a gente é feliz com tão pouco. Muito obrigada. Um beijo nas tuas filhotas, na tua mulher, que com certeza é uma família linda. Gente, o Instagram dele está aqui embaixo, para vocês seguirem, conhecerem o trabalho dele, ouvirem as músicas dele. Marcelo, muito obrigada. Nada, eu que agradeço o convite, agradeço o universo ter conectado a gente, de você estar naquele momento que eu estava falando aquilo, para a gente poder ter a conexão que a gente tem hoje. Conte comigo aí para o que precisar. Eu acho que burnout é coisa séria, a gente precisa falar. A gente gente tem que espalhar apego, afeto, amor, respeito, e é o que você está fazendo aqui. Então, parabéns e feliz de estar podendo participar um pouquinho disso. Muito lindo, obrigada. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem. Isso aqui não é uma entrevista sobre burnout, é uma entrevista sobre a história do Marcelo, e eu trouxe um pouquinho de conteúdo para vocês ficarem de olhos abertos, porque acontece. Marcelo, obrigada. Um beijo, estamos juntos misturados. O que você precisar de mim, estou à sua disposição, querido. Ok. Beijo, obrigada. Prazer, querido.